Bom, nas aulas passadas nós fizemos o mapeamento da aplicação, também começamos a identificar os endpoints, né, os possíveis pontos de entrada, mas ainda não acabou. Ainda tem um passo muito importante para a gente fazer, que é o brute force de arquivos, né? Como a gente já mapeou que tipo de aplicação a gente está usando, a gente já sabe que essa aplicação da Nextdoor usa PHP, então a gente já pode focar um brute force de arquivos para PHP. Isso é legal porque pode ajudar a gente a encontrar novos arquivos, arquivos que a gente ainda não identificou e que possam conter endpoints, né, pontos de entrada vulnerável, ali, parâmetros vulneráveis, que também a gente vai fazer um brute force para descobrir isso também, se existe essa possibilidade, e até mesmo vulnerabilidades. Vamos lá então. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos usar aqui o GoBuster, né, ferramenta que a gente utiliza aqui para brute force de arquivos e diretórios, tá? Então vou colocar aqui dexstore.com.br, que é o nosso alvo. O "-w" é o word list que a gente vai usar, então vou usar aqui o word list do Derby, a Big, tá? Vou colocar aqui a opção "-e" estendido aqui, né, que é para ele exibir a URL completa do que ele encontrar. Vou colocar aqui também o "-t" sem threads para ele ir mais rápido. Vou colocar também a opção "-r" para ele seguir qualquer redirecionamento que tiver, e o "no error" para não exibir nenhuma mensagem de erro. E o "-o" aqui eu coloco a saída aqui, vou colocar arquivos. E aí eu também preciso passar o "-x", olha quanta configuração, né? Mas é bem simples de entender, né? Diretório, URL, word list, o modo estendido, as threads, o "r" é redirect, né, para ele seguir redirecionamento, para não exibir mensagem de erro, a saída, né, o nome do arquivo que vai ter todas as respostas aqui no final, e o "x" aqui são extensões que a gente quer pesquisar. Então o que ele vai fazer? Ele vai ir nessa lista aqui, e essa lista tem vários nomes, vai ter nomes lá, arquivo, download, files, produto, enfim, vai ter um monte de palavras, e aí o "x" aqui a gente fala quais tipos de extensões a gente quer. Como a gente viu que a aplicação é PHP, a gente pode colocar que a gente quer testar extensão PHP, quer testar também extensão backup, old, podemos colocar também TXT, XML, se quiser, por exemplo. Então, são formas, vou pôr XML também. Dessa forma, a gente está testando PHP, backup, old, TXT e XML. Vamos executar aqui e ver o que acontece. Nota a quantidade de arquivos que ele vai validar. Aqui ele já começou a retornar uns 403, né? A gente viu que o 403 que a gente não tem permissão de acesso. E vamos ver se ele encontra algum 200 aqui, que é o que a gente está buscando. Bom, ele terminou aqui e olha aqui a quantidade de informações que ele encontrou. Bom, aqui o que ele encontrou mesmo são os que estão com 200, né? O código de 200 aqui. Os que estão com 403 são coisas que existem no servidor, mas que a gente está sem permissão de acesso, a gente não consegue acessar, ok? Porque o servidor vai bloquear. A gente poderia até ter passado um parâmetro a mais aqui para ele trazer só os códigos 200, tá? Mas, independente disso, ele salvou aqui um arquivo com o nome arquivos, ok? E a gente pode até filtrar ele só por 200 para pegar já direto só os arquivos que voltaram. Mas a gente viu que ele já encontrou um topo.php, ele encontrou aqui também produtos que a gente já conhecia, logoff, login, download.php, contato, carrinho, né? Ele encontrou algumas coisas aqui. Vamos fazer um filtro aqui rapidinho, grep 200 em arquivos. Pronto. Aqui ele trouxe aqui tudo que ele encontrou, então, que estava válido, né? Legal. A gente poderia pegar agora esses arquivos aqui e tentar descobrir parâmetros. Por exemplo, logoff, não, né? Mas, por exemplo, login, index, o download, o carrinho, todos esses arquivos aqui, eles podem ter parâmetros, eles podem ter algum parâmetro, por exemplo, assim, imagina o seguinte, index.php, e aí tem um parâmetro aqui, por exemplo, page, que aí ele envia, ou, por exemplo, URL, que aí ele direciona para uma outra URL, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Como que a gente faz para a gente descobrir se existe algum parâmetro desse, né? A gente poderia também fazer um brute force nos parâmetros, né? Buscando por parâmetros. E aí tem várias formas de a gente fazer isso, né? Ferramentas para a gente fazer isso. A gente também consegue fazer isso manualmente, né? Então, por exemplo, a gente descobriu que tem aqui um arquivo chamado download.php. O tamanho dele é 0, né? Como se não tivesse conteúdo nenhum.
mas não necessariamente significa que não tenha nada, né? Pode ser simplesmente pelo fato de ele ter algum parâmetro, né, que a gente precise passar, mas que a gente não conheça, né? Então, aí que entra a questão da gente descobrir. Olha que interessante, quando a gente tenta abrir o arquivo download.php, ele tentou abrir um código aqui. Vamos ver se ele abre alguma coisa. Ó, não abre nenhuma informação, né? Ele vem vazio. Beleza. O que a gente pode fazer aqui é tentar passar, né, montar uma estrutura mais ou menos assim, ó, pg igual, url igual, path igual, alguma coisa desse sentido, e fazer um brute force também nesse arquivo, assim como em qualquer um desses outros arquivos que a gente descobriu aqui, né, desse endereço, e ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Por exemplo, como a gente poderia fazer isso de uma forma rápida aqui e, digamos assim, com uma única linha aqui, né? Então eu posso, por exemplo, criar uma lista aqui, e eu vou pôr nessa lista o nome, ó, page, url, pg, file, files, arquivo, id, igual. A gente pode deixar esse igual aqui, ou pode até remover o igual e deixar só os nomes mesmo. E aí o igual a gente coloca na hora que a gente montar o comando aqui. Mas só para vocês entenderem, ó. Peguei uma lista pequena, tá? Criei uma lista aqui rapidinho, pequena, com possíveis nomes de parâmetros. O ideal é que você utilize uma lista grande, que já tenha bastante parâmetros. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, tá? Com uma outra ferramenta e tal. Mas vou mostrar como que rapidinho, com uma única linha em Bash, você consegue criar seu próprio script para já testar isso. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, posso fazer assim, um for, posso colocar o nome que eu quiser aqui de uma variável, tá? Vou pôr i, por exemplo, in, e aí eu falo para ele ler o arquivo lista, e eu faço um cur no endereço que eu quero testar. Então, por exemplo, http://deckstore.com.br, e aí eu coloco aqui download, que foi o arquivo que a gente descobriu, .php, e aí aqui a gente coloca essa estrutura que a gente vai utilizar aqui, que no caso aqui vai ser a variável que tiver na variável i, tá? O igual, e aí alguma coisa que eu queira colocar aqui, tá? Vou explicar melhor a estrutura desse comando aqui. Eu adoro Bash por conta disso, é muito fácil fazer um script aqui com uma única linha em Bash e a coisa acontece, é muito legal mesmo. Bom, aqui a gente está fazendo o seguinte, eu estou criando uma variável, e essa variável poderia ter qualquer nome, poderia chamar Ricardo, poderia chamar lista, nome, sei lá, qualquer coisa. Então eu coloquei o nome dela de i, tá? Então eu estou falando o seguinte, olha, o for aqui, entenda ele como, por exemplo, enquanto, né? Enquanto você estiver lendo este comando aqui, né? O que estiver acontecendo dentro desse comando, que é ler essa lista, ok? Ele vai ir gravando isso na variável i. Então, basicamente, é isso que ele fica fazendo. Ele lê a lista, cada linha que ele lê, ele vai gravar na variável i, ok? Depois a gente utiliza o do aqui. O do está falando faça. Então, ele fala, olha, agora faça o seguinte, execute o comando cur neste endereço aqui, no download. Então, se eu executar um cur no download, ele vai lá mandar um cur no download, né? Então, ele vai trazer um retorno para a gente. E aí, eu estou passando aqui um parâmetro. E aí, na hora de passar o parâmetro, eu coloco, então, a variável i, que é o valor que tiver aqui. Então, ele já vai fazer isso de forma automática. Ele vai lá, ele vai montar aqui o page igual, depois ele vai montar o url igual, depois pg igual, depois file igual. Ele vai lendo essa lista, montando isso daqui, e o cur vai enviando as requisições também e trazendo o retorno. E o igual aqui é qualquer informação que a gente colocou, só para a gente ver qual vai ser o comportamento desse arquivo aqui ao passar por esses parâmetros dessa forma aqui, ok? Vamos fazer um teste do jeito que está aqui, só para a gente ver o que acontece? Ó, notem que nada aconteceu, né? Mas isso pode ser também por conta disso aqui. Por eu ter colocado uma interrogação aqui, ele talvez não interpretou isso da forma correta. Então é legal a gente colocar aqui também uma barra invertida para ele não interpretar esse interrogação aqui. Vamos ver se acontece alguma coisa. Bom, executou, não aconteceu nada. A gente poderia usar um cur aqui "-v" para a gente ver um pouco do que está acontecendo, né? O que está retornando, ó. E a gente consegue ver o retorno. A gente pode limpar essa saída. Enfim, isso daqui, digamos assim, é uma gambiarra rápida, né? Mas é só para a gente entender um pouco como que funciona
essa questão de você, ó, tá vendo como ele tá montando? Ó? Olha que legal, ele tá fazendo um get, ele montou isso automaticamente, o curve, montou uma requisição HTTP para esse endereço aqui. E o endereço que ele fez, olha isso aqui, ó, page, depois ele fez em URL e depois ele foi fazendo em outros nomes aqui, ok? PG, enfim, mas não retornou nada. Por quê? Porque talvez não exista nenhum parâmetro desses, ou talvez o que eu coloquei aqui no final também não tenha, não faça sentido para ele retornar alguma coisa, e aí ele fique retornando zero. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, index.php, que é o arquivo principal, ou até mesmo o próprio download.php, né? Então eu estou falando para ele assim, olha, você vai fazer o download, né? E aí ele vai tentar ler a lista ali, os parâmetros que tem, e ver se ele encontra alguma coisa chamada download.php também. Vamos ver o que acontece. Olha que interessante, ele retornou um código aqui. Deixa eu só tirar essa verbose aqui que eu coloquei, esse "-v", só para você entender e ter uma saída mais limpa, ok? Olha que interessante, ele trouxe o código fonte do arquivo download. Isso daqui é uma vulnerabilidade, é um LFD, Local File Disclosure. Ou seja, a gente descobriu, a gente consegue ler o conteúdo do arquivo download.php por conta que a gente conseguiu explorar ele, né? Mas aí você fala, pô, Ricardo, mas aí você não sabe exatamente qual parâmetro que a gente explorou para conseguir fazer isso, né? Na verdade, a gente até consegue saber agora, né? Porque a gente tem acesso ao código fonte aqui, né? Que ele retornou, que é o file, né? Mas se você quiser ver essa informação mesmo, você poderia colocar aqui o "-v", e aí a hora que ele exibiu o código aqui, a gente vai conseguir ver que a requisição que ele fez para exibir esse código foi o request do file, ó. Então, dessa forma aqui, ó, ele exibe o código fonte de download. Isso aqui já é uma vulnerabilidade, tá? Então, olha que legal. A gente foi do zero, né, em nem saber que existia esse arquivo download, a descobrir uma vulnerabilidade grave aqui nesse sistema. Por que grave? Porque se eu conseguir manipular esse campo aqui de file e indicar qualquer tipo de arquivo, como a gente viu aqui que a gente pode manipular esse campo aqui, eu posso informar o que vai vir na variável file, né? Eu manipulo isso. E da mesma forma que eu manipulei, falei, ó, me deu download. Eu posso falar, me deu index, me deu algum outro arquivo, me deu produtos.php, e eu vou começar a ter acesso ao código fonte dessa aplicação. Isso pode me levar a ter acesso a senhas, a informações de banco de dados, enfim. Então, por aqui, o negócio já está começando a ficar mais interessante, né? Claro que foi meio que uma gambiarra, mas foi mais para eu poder te mostrar também como que funciona, a forma que você pode pensar também para fazer as coisas, tá? Mas legal, vamos ver isso então direto aqui no browser, né? É legal a gente testar isso aqui também para a gente entender. Então vou colocar aqui Dextor, download.php. Beleza, ó, ele tentou baixar aqui, não tem nada. Aí eu coloco então o parâmetro que a gente descobriu, que é o file. E aí fala, olha, estou chamando aqui o download.php. Ele vai tentar baixar, notem que agora ele tem 408 de tamanho. Se eu colocar para baixar, temos o código fonte aqui do arquivo download.php. Bom, vamos fazer um outro teste. Vamos colocar aqui index, por exemplo, index.php. Trouxe o código do index, ó. E aí ele já traz uma outra estrutura. Ele está chamando, o index está chamando controle consulta. E aí a gente pode ir em controle consulta e ver se tem dados ali. E assim vai. E aí a gente começa a vasculhar o código internamente, né? Através dessa vulnerabilidade que a gente achou, para tentar chegar a uma informação mais sensível, né? Mas o legal é que a gente estava na fase de recon ainda, só de identificar entry points, ok? Mas a gente já acabou identificando uma vulnerabilidade. Antes da gente ir para a exploração da vulnerabilidade, eu vou mostrar uma outra forma que a gente pode fazer isso com uma word list muito maior e com uma outra ferramenta que ela já pode trazer essas informações da forma mais rápida e melhor organizada para a gente. Até mais!